Olá amigos, saudações a todos vocês, aqui é o André. Eu tô com a luz um pouco chata aqui, se vocês me perdoam eu vou colocar o meu protetor aqui. E mais uma vez, muito obrigado a todos, especialmente meus alunos, o Enzo, Heitor, a Malu, professor Sérgio. Se eu esquecer alguém, me perdoe, tá bom? Tem muita gente. Vamos lá. Então nesse domingo eu estive no parque, perdi, fiz um vídeo de como assimilar a derrota e acabei perdendo uma partida, né? Vence o mais preparado, o mais atento, o mais concentrado. Eu esqueci de falar da concentração, né? Tá vendo? Bom, mas vamos lá. O que importa é a gente estar jogando xadrez, brincando e tornando as nossas tardes, os nossos momentos mais produtivos do ponto de vista mental. É um exercício mental. Hoje falando com um grande mestre de xadrez, um amigo meu, muito legal, muito querido, e ele me comentou que antes dele ter o celular, uma vez ele fez um teste, ele tinha decorado mais de 200 telefones de amigos, empresas, familiares, né? E eu falei para ele, olha, antes do acesso do celular, eu também, uma vez eu fiz um teste e eu tinha mais ou menos uns 35 telefones memorizados. E veja só, né? Esse meu amigo tinha memorizado mais de 200 telefones. E hoje, né, se você for ver bem, quais telefones você sabe de cor. Então, com essa tecnologia toda, a gente usa cada vez menos o nosso cérebro, o nosso sistema de memória. Imagina as crianças que não tiveram oportunidade de exercitar suas mentes e caíram direto na tecnologia. Para pensar. Mais uma vez, o xadrez, os jogos da mente são muito importantes para as crianças. Bom, aqui eu queria prestar uma homenagem muito grande. Vou contar uma história. Há uns anos atrás, um amigo meu chamado Covise, ele é um bom jogador de xadrez, joga muito bem, e ele me mostrou um relógio curioso, pequenininho, chamado relógio diferencial. O relógio tinha um ponteiro só e funcionava como se fosse uma ampulheta. No começo dos tempos, antes de existir o maquinário dos relógios, que veio depois da Revolução Industrial, que o homem começou a aprender a mexer com engrenagens, né? Com engrenagens pequenas. Quem começou com engrenagem foi lá o Leonardo da Vinci e outros gênios, né? Mas as engrenagens se tornaram mais populares na Revolução Industrial. Então, depois da Revolução Industrial, os caras tiveram a ideia de fazer os relógios mecânicos para o xadrez. E ficou muito legal. Dominou até hoje, agora sendo substituído pelos relógios eletrônicos. Porém, a ideia veio de um grande brasileiro, uma pessoa que eu quero prestar homenagem. Infelizmente ele não está entre nós aqui, mas deve estar no universo depois fazendo coisas maravilhosas, porque era um cara de uma inteligência assuntuosa. E ele criou, ele mesmo desenvolveu, né? Porque ele tinha uma formação em eletrônica, em computação, em mecânica, e ele desenvolveu um relógio mecânico que trabalha igual uma ampulheta. Você tem um ponteiro e começa a partida, o ponteiro vai descendo, você faz a jogada, o ponteiro vai voltando, e quando o ponteiro der a volta completa, quando ele chegar lá no final do curso, você perde a partida. E ele vai, o relógio fica assim, ó. Você fez a jogada, ele volta, foi para frente, foi para trás, até chegar no ponto do sensor, pum, perdeu a partida. Então é um relógio de tempo relativo, tempo dinâmico. Funciona exatamente como uma ampulheta, porque a ampulheta tá caindo tua areia lá, falta um pouquinho e você vira. Se o seu adversário demorar mais tempo, a somatória de viradas vai determinar o fim da partida. Então é muito interessante isso. Parece que alguns relógios modernos têm essa propriedade de fazer o sistema ampulheta. Então eu vou mostrar aqui para vocês o relógio mecânico. Quero pedir desculpas aqui para vocês. O problema de se falar muito é que se engasga de vez em quando. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar, vou colocar a câmera aqui para vocês verem o relógio diferencial. O nome desse senhor maravilhoso, que eu admiro muito, chama-se Tito Bergman. Ele é do Rio Grande do Sul. Simplesmente um gênio. Ele que criou o relógio diferencial. Se você procurar no YouTube, relógio diferencial de xadrez, Tito Bergman, você vai achar o vídeo de uma demonstração fantástica, tá bom? Eu achei aquilo incrível. Porém, eu não tenho habilidade mecânica, então eu fiz um relógio diferencial elétrico. Eu peguei um motor de baixa rotação
fiz um conjunto de relés lá, transistores, umas coisas assim, e consegui fazer o chaveamento para ele inverter a posição. E aí eu consegui fazer o relógio diferencial eletromecânico. Ficou um trombolho, mas para demonstração creio que tenha validade, tá bom? Então vou posicionar a câmera para vocês conhecerem o relógio diferencial, que a ideia foi do Tito Bergman, tá bom? Vamos lá. Tá aqui, meus amigos, este é o relógio diferencial. Aqui é o começo da partida, até aqui nesse sol nascente. Então, conforme o jogador fizer uma jogada, o ponteiro vai descendo. E aí o jogador A faz uma jogada, o ponteiro vai descendo. O jogador B fez uma jogada, o ponteiro retorna. E vai nessa sequência até acabar o tempo que é aqui embaixo. Então aqui seria meio-dia, começo da partida, 6 horas, o final da partida. Alô? Ó, não posso fazer que estou gravando vídeo agora, tá? Desculpe. Olha lá, desculpe a interrupção, meus amigos. Então aqui, ó, começa no meio-dia e termina às 6 da tarde. Aquele que deixar o ponteiro chegar às 6 da tarde perde a partida. Então vou ligar agora o sistema. Essa é uma versão eletromecânica do relógio diferencial. Só para vocês verem aqui a gambiarra elétrica e eletrônica que tem aqui. Tá bom? Tem um motor de baixa rotação. E aqui você tem uma resistência elétrica para compensar a diferença de rotação dos dois lados. Aqui você tem chaves de fliperama. E aqui tem alguns relés e uma fiação elétrica aí. Mas nada impossível de você um dia fazer se você começar a xeretar em eletrônica. Então tá aqui, vamos ligar o nosso bichinho. Quando ligar, a partida vai começar. Esse aqui é o jogador A e esse aqui é o jogador B. Vamos começar a partida? Ó, o jogador A acionou, fez a jogada, acionou o seu botão. O tempo dele começa a acabar. Observe aqui que o tempo está indo nessa direção. Aí o jogador B pensou. Ele pensou um pouquinho, ele fez a sua jogada. Agora o ponteiro começa a andar para outro sentido. Aí o jogador A faz sua jogada e o ponteiro continua caminhando na direção do final do curso, que é aqui embaixo. Nessa setinha é o final do curso. Então vamos deixar aqui para a gente não perder muito tempo. Vamos supor que essa jogada foi muito complexa e o jogador B não está conseguindo uma solução. E o tempo dele está escoando, tá bom? Você vê aqui que o tempo, a diferença de tempo deve ser em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio. Vamos lá. Então o ponteiro está caindo, o tempo do jogador B está acabando. E quando chegar aqui, nessa seta, eu adaptei um sensor magnético e atrás do ponteiro tem um ímã. Então ele vai acionar um buzzer que vai indicar o final da partida. Tá bom? Então essa é a teoria do relógio diferencial, que funciona exatamente como se fosse uma ampulheta, só que é uma ampulheta elétrica, usando o ponteiro em vez da areia. Esse princípio é muito interessante, é muito emocionante uma partida com esse tipo de relógio, tá? Ele deixa os jogadores bem tensos, bem nervosos, né? E o pessoal fica muito irritado com esse tipo de relógio. Mas eu acho que vale. Olha lá, agora chegou, o ímã já chegou aqui perto do ponteiro, ele já mostrou que acabou o jogo. Então tá aqui, você tem o relógio mecânico diferencial, é um protótipo apenas para mostrar como seria o relógio do Tito Bergman. Eu acho que ele fabricou poucas unidades e o meu amigo Covid tem uma unidade dessa, valiosíssima, porque ninguém tem. E aqui eu tentei reproduzir uma maquinária similar. Bom, então, já que eu tenho uma curiosidade muito grande por materiais de xadrez, sou muito fã dos relógios, inclusive o meu amigo e cliente, o Fabiano, lá do Maranhão, né? Tem o Fabiano do Maranhão, tem o Joel de Pernambuco, são colecionadores de materiais de xadrez fenomenais. O Joel, acho que ele tem o maior acervo de xadrez do Brasil, praticamente, né? Ele deve ter lá mais de 300 jogos de xadrez, tabuleiros. Ele tem uma casa, várias salas,
só para colocar seus materiais de xadrez. E o Fabiano, ele é um colecionador de itens históricos. Ele tem relógios de 1930, 1940, relógios russos, ingleses. Ele tem livros autografados do Capablanca, do Lasker e outras coisas mais importantíssimas, né? Ele me mostrou só uma parte do acervo, que são geniais. Então a gente fica muito contente que algumas pessoas que gostam do xadrez se interessam pela história, se interessam pelos materiais colecionáveis e quem sabe, né? Um dia você tenha esse hábito, queira seguir nesse caminho de começar a colecionar itens antigos do xadrez. E quem sabe um dia no futuro, né? Todos nós, colecionadores de itens, de materiais, possamos realmente fazer um museu dos materiais de xadrez aqui no Brasil. Como existe na Europa, a gente sempre tem que preservar o passado para poder compreender e preparar melhor o futuro. Então tá aí, xadrez é história, xadrez é emoção, xadrez é educação, é terapia, é motivação, é relação social, é fazer amigos e xadrez é desenvolvimento humano, sem dúvida, tá bom? Então fica essa dica aí sobre como funciona o relógio diferencial de xadrez, que funciona na similaridade das ampulhetas de areia de séculos atrás. Muito boa noite a todos vocês. Se alguém precisar de materiais, como sempre, eu faço uma propaganda aqui dos meus... Aqui está meu Zap, alguns canais do YouTube de pessoas que eu gosto muito, John Barroso, Mário Vaz, Professor Ailton, Rafael Chess, Xadrez Miniatura, o site da Jennings, as melhores peças de xadrez do Brasil, Xadrez Relâmpago, Xadrez Brasil, acho que tem Companhia do Xadrez também, me desculpe que eu não coloquei alguns sites bons também, não deu para colocar todo mundo, e aqui os materiais que eu tenho disponíveis, tabuleiros especiais, peças de resina, peças rebaixadas, também tem alguns relógios de xadrez, e é isso aí, não vamos deixar o xadrez morrer. Vamos em frente, meus amigos. E, como diz o ditado, as mentes curiosas são as que aprendem. Só as mentes curiosas aprendem. Então, curiosidade é tudo.